Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Muito bem, meus amigos, é o pastor Oswaldo, seu amigo de fé, que traz aquela mensagem de fé todos os dias para te manter de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é terça-feira, hoje nós falamos de causas impossíveis. Vamos orar para que essas causas impossíveis, ou que você acha que é impossível, venha desaparecer da sua vida de uma vez por todas, né? Combater esse mal aí com o poder da palavra de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembrando que amanhã é quarta-feira, amanhã é dia de orar pela família, tá? Então, aqui na Coronel Fernando Prestes, número 36, no Centrão de Santo André, exclusivamente às 14 horas. Atenção, Santo André, às 14 horas é especial, tá? Nós temos ali vamos ter ali, né, uma grande concentração de fé, poder e milagre, com a participação do ministro Alencar. Olha, vai chacoalhar Santo André, vai tremer Santo André. Então, todos vocês aí, todos os povos, todas as famílias, de qualquer denominação, de qualquer segmento religioso, se trata de um tratamento pela família. Então, não importa a sua idade, tá? E principalmente os da terceira idade aí, tá? Venha participar dos atos de fé, venha participar de uma palavra direcionada, né, dirigida pelo ministro Alencar. Vai ser uma bênção na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos voltar a falar de nós aqui novamente. Nós estamos aqui essa semana falando da campanha Derrubando o Gigante, tá? Derrubando qualquer gigante da sua vida, onde nós deu aqui dois versículos, né? E hoje nós vamos dar continuidade, vamos recapitular. Vamos já recapitular então de ontem. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, todos os grupos que você conhece. De repente você vai estar ajudando uma pessoa aí, tá? A pessoa está numa situação difícil, numa situação complicada, até mais difícil do que a sua. Não se esqueça que é dano que se recebe. Compartilhe o vídeo aí com todo mundo. Se inscreva no canal do Pastor Oswaldo aí no YouTube, para que aumente o nosso tempo aqui o nosso tempo aqui, você sabe que é só 29 minutos, mas é por falta de inscrito, tá? Então se inscreva aí, para dar essa força para nós aí, não vai pagar nada, é tudo de graça, vai ser uma bênção na sua vida. Compartilhe aí com todo mundo, todos os grupos que você pertence, compartilhe esse vídeo, prepara lá um copo de água, que são o meu, tá? Você prepara aí um copo de água, para o doente tomar esse copo de água. Daqui a pouquinho vamos fazer a oração da água, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos recapitular aí os versículos de ontem, tá? Você sabe que aqui é rápido, que é só uma pitadinha, na íntegra mesmo, é só na igreja, tá bom? Vamos recapitular então, vamos lá para Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, aqui no comecinho da Bíblia, a minha Bíblia aqui tá, Gênesis capítulo 2, vamos recapitular o que foi passado ontem. Diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então isso aqui a gente abordou ontem, tá? É só o vídeo de ontem, você dá uma olhada no vídeo de ontem, é o exército do Senhor, né? Ou exército do Senhor, o nome do vídeo, tá? Se você não acompanhou ontem, quer acompanhar essas mensagens, tá? Que fala sobre o gigante que tem que cair nas nossas vidas. Talvez é o gigante da miséria, o gigante da dívida, é o gigante da doença, né? Ou qualquer setor da sua vida, tá? Você está enfrentando um gigante, você quer que ele caia. Então, nós abordamos esse assunto aqui ontem, que o Senhor criou todas as coisas e formou para ele um exército, tá? Então, diz aqui, no finalzinho aqui do versículo, né? Então o Senhor fez os céus e a terra e
para si o seu exército, e foram acabados. Aí eu disse, né, ontem, que se você querer saber mais, você lê o contexto aí, que é o que vem antes do texto. Então o Senhor formou para ele um exército. Então a gente já abordou esse assunto. O Senhor formou para ele um exército. Para quê? Esse exército é para combater o mal. Por quê? Porque ele é espírito. Ele não tem como vir aqui combater o mal. Ele usa as pessoas. Então ele chama as pessoas, né, para fazer parte do seu exército. Pessoas que vai combater o mal, pessoas que vai combater as investidas do diabo, através da doença, através da miséria, através de tantas outras coisas aí, tá? E ele vai reformulando esse exército, porque conforme ele vai chamando as pessoas para o evangelho, ele vai reformulando esse exército. Então eu fui chamado por Jesus, batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo. Você que foi chamado por Jesus, não importa a forma que foi chamado. Você foi chamado, você se batizou nas águas, você recebeu o Espírito Santo, você segue o Evangelho, você é um soldado de Cristo. Isso nós vimos em 2 Timóteo, aí foi o segundo versículo de ontem. Vamos lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, deixa eu ir lá aqui, 2 Timóteo, deixa eu abrir aqui, tá? 2 Timóteo, também nós abordamos esse assunto ontem, né, que foi o segundo assunto de ontem. Então aqui no 2 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 1, diz assim, ó, 2 Timóteo, estou aqui tá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim, versículo 4, tá? Porque isso aqui é uma recapitulação que foi dada ontem, tá? Ninguém que milita se alistar. Ninguém que se alista se embaraça com os negócios dessa vida. Então eu disse que aquela pessoa que é escolhida por Deus, que aceita Jesus, ela é marcada com o Espírito Santo. Quando ela recebe o Espírito Santo, ela se embaraça com as coisas dessa vida, ou seja, com as coisas que o diabo oferece, as tentações que o diabo oferece, tá? As oportunidades que o diabo oferece. Você não vai se embaraçar com que ele oferece para as pessoas desse mundo, né? As pessoas do mundo, não as pessoas que são chamadas por Deus. Você foi chamado por Deus, você é um exército de Deus. Pelo contrário, você vai combater essas ofertas que o diabo oferece, tá? E aí ele completa aqui, a gente abordou esse assunto ontem também, aqui no verso 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então você não recebe nenhum galardão se você não lutar, né, militar, ou seja, lutar, batalhar legitimamente. Ou seja, a nossa luta, você não pode, você que é escolhido por Deus, que recebeu o Espírito Santo, você não pode lutar nem contra a carne, nem contra sangue. Então não é contra aquela pessoa. Você tem que, você luta contra o espírito mal que está usando aquela pessoa. Você vai expulsar o mal daquela pessoa, né? A pessoa nervosa, te ofender, você não vai lutar com ela. Então, a luta legítima aqui é você lutar contra o espírito maligno e não contra a carne nem sangue. Você não vai lutar contra a pessoa. Isso foi tudo explicado ontem, tá? Muito bem. Então, tá aí a sua luta legitimamente é você lutar espiritualmente, combater o mal. Tá? E agora vamos entrar então em matéria nova, que está lá em Mateus. Vamos lá para São Mateus, capítulo 16. Matéria nova, toda a sua atenção, que agora é matéria nova. Matéria nova, Mateus 16, tá? Então o Evangelho de Mateus, São Mateus, vamos chegar aqui em São Mateus, já chegamos em São Mateus. Agora é só chegar no capítulo 16, está aqui o capítulo 16, o verso é o 14 até o 18, tá? Então o verso 14. E eles disseram, uns é João Batista, e outros é Elias, e outros é Jeremias, e o outro é um dos profetas. Então disse-lhe Jesus, e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado, ou seja, vai bem, és tu,
Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então isso aqui foi o momento em que Jesus fez a pergunta para os discípulos. Os discípulos já tinham escolhido por Jesus, já era soldado de Jesus, estava se preparando para substituir Jesus quando Jesus subisse para o céu, tá? Se preparando de que forma? Ou seja, esperando o batismo do Espírito Santo, que até então eles tinham sido chamados, mas não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Então o Jesus perguntou para eles aqui, Jesus estava fazendo uma pergunta e perguntou para eles, né? O que as pessoas falam que eu sou? Aí uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é um dos profetas, e aí Jesus pergunta, e vocês, quem acha que eu sou? Aí o Pedro, né, mais sábio, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele disse, então Jesus respondeu, bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Lembra lá que eu falei? A gente para lutar legitimamente não pode ser contra carne nem sangue. Então repare que o Pedro estava sendo preparado aqui. Agora o mais interessante é o que vem aqui, no versículo 18. Atenção, toda atenção. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Tu continua sendo Pedro, homem, carne e sangue. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atenção, a gente vai parar aqui, a gente vai dar continuidade amanhã. Atenção, vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro, ou seja, tu és homem, carne e sangue. Mas sobre essa pedra, quem era a pedra? A revelação. A revelação que o Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, sobre essa revelação, sobre esse entendimento que você teve, ó Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Então, as coisas espirituais já começam a entrar na sua vida. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então, sobre essa revelação, eu edificarei, construir. Eu construirei, edificarei, levantarei, é a mesma palavra. Eu levantarei a minha igreja. Atenção, a minha igreja, ou seja, o meu povo. E atenção, e o inferno não vai prevalecer contra ela. Por que o inferno não vai prevalecer? Vou até botar a Bíblia aqui do lado. Por que o inferno não vai prevalecer contra essa revelação? Você teve a revelação que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Tanto você acreditou que você o aceitou no coração, foi lá e se batizou nas águas e depois recebeu o Espírito Santo. O Pedro aqui não tinha recebido o Espírito Santo ainda, mas estava no caminho. Então repara, Jesus fala para ele, você continua sendo Pedro, então você continua sendo carne e sangue, tá? Mas sobre a revelação que você teve, eu construo a minha igreja, eu levanto a minha igreja, eu formo a minha igreja, e o inferno não vai prevalecer sobre ela. O que é o inferno? Essas coisas do mal, essas coisas má que vêm contra você, não vai prevalecer contra você. Por quê? Por quê? Porque você é um soldado, você é um batalhador, você foi militado, como a gente viu lá em 2 Timóteo, ou seja, você foi militado, você foi preparado com o Espírito Santo. Para quê? Para enfrentar toda e qualquer investida do diabo. Ou seja, o inferno não vai prevalecer contra você. Se anima, minha irmã. Ô meu irmão, você que está aí sofrendo aí na vida financeira, sofrendo aí com qualquer outro tipo de problema, seja um câncer, seja uma dor de cabeça, seja um problema nos ossos, seja um problema em qualquer setor da sua vida, se levanta. Por quê? Porque você é um soldado, você foi preparado. A igreja de Cristo é você, você tem que defender a igreja de Cristo e você está preparado para isso. Por quê? Porque você é um soldado de Cristo, pronto para lutar essa guerra, seja contra uma dor de cabeça, seja contra um câncer, e vencer, e sair vitorioso, e dar a volta por cima. Por quê? Porque você é um soldado de Cristo, preparado para vencer todo o mal. Repara como a gente leu aí, depois você lê, você continua sendo Pedro. Só que sobre essa revelação que você teve, eu construirei a minha igreja e o inferno não prevalecerá contra ela. Ou seja, sobre
Você que aceitou Jesus está à igreja de Deus, está à igreja de Jesus. Vê o que você está fazendo com a igreja de Jesus. Se você está zelando, cuidando, militando legitimamente, como a gente viu lá em 2 Timóteo, você está militando, lutando, batalhando, o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Você não vai ser destruído por essa doença, meu irmão. Você não vai ser destruído por essa depressão, minha irmã. Você não vai ser. Por quê? Porque você é um soldado de Deus e a igreja de Cristo está sobre você. E você é um defensor da igreja de Cristo, lutando legitimamente, ou seja, contra todo o império das trevas e não contra carne e sangue. Oh, minha irmã, se alegra. Você vai derrubar todos esses gigantes aí que está aí na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí amanhã nós vamos falar sobre o gigante, a queda do gigante, como Davi foi lutar dessa forma aqui, ó, né? Não foi contra carne nem sangue. Isso é matéria para amanhã. Prepara agora a oração, que nós vamos para a oração agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agora que você pegue esse copo de água, essa vasilha que tem água aí, levante ela para o alto, vamos apresentar a Deus. Pai, na minha mão e na mão dessas pessoas está um copo de água, Pai. E eu quero apresentar ao Senhor e pedir ao Senhor que tire toda a manipulação humana dessa água e coloque as virtudes espirituais. Torna essa água um remédio, Pai, que vai destruir tudo e qualquer mal que estiver na vida dela, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com muito temor, você toma desse remédio agora. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Meu Deus, e agora eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e nós entramos em oração agora, combatendo todo tipo de mal, Pai. Como bom soldado, como fomos militado, fomos escolhidos por Jesus para defender a igreja dele. Nós vamos defender a igreja dele. Se a igreja dele está sendo atacado pelo inferno, essa doença enviada do inferno, essa depressão enviada do inferno, essa miséria enviada do inferno, esse problema na família enviada do inferno, não vai prevalecer contra a vida dessa pessoa, porque nós entramos em batalha agora com a autoridade que é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ordenamos o espírito da enfermidade, esse demônio que diz que não tem mais como reverter essa situação, você vai embora da vida dessa pessoa, seja você uma dor de cabeça, seja uma depressão, seja um câncer, seja um problema nos ossos, um problema na coluna, um problema na visão, na audição, pela autoridade que é no nome de Jesus. Sai da audição dela, da audição lá do nosso irmão Crescencio, em nome de Senhor Jesus Cristo, e todas as pessoas que estão com esse demônio aí na audição, ou na visão, ou em qualquer parte do corpo dela, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, vai embora, desaparece. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou ordenando todo mal, toda obra do diabo seja desfeita agora. Vai embora da vida dessa pessoa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tudo isso é para a glória do Pai. Pai, eu te glorifico e te agradeço. Tenho a certeza no meu coração, Pai, que as bênçãos do Senhor estão alcançando essa pessoa agora. E graças a Deus por isso. Obrigado, Espírito Santo. Eu creio que o teu poder está em ação agora, Pai, desfazendo toda e qualquer investida do diabo, Pai. Meu Deus, o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Ela é um soldado e está batalhando nessa hora, está lutando nessa hora, combatendo toda investida do diabo. Tudo aquilo que o diabo tentou colocar na vida dela, caia por terra agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu determino a vitória dela, eu determino a bênção dela e digo: levanta dessa cama agora, minha irmã. Meu irmão, você vai levantar dessa cama agora, você vai soltar essas muletas, você vai sair dessa cadeira de roda agora, pela fé, e vai dar a volta da vitória juntamente comigo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos, vamos todos para a volta da vitória.
milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande. Muito bem, meus irmãos, não dá para tocar, o tempo já foi embora, acabou. A gente tem alguns minutinhos aqui para falar do nosso ministério. O nosso ministério está em todos os países do mundo. Qualquer país do mundo que você for, ou alguém que você conhece for, chegando lá, ligando o televisor, você vai encontrar o missionário R.R. Soares anunciando, pregando, quer dizer, anunciar. Isso é um mandamento, tá? Jesus Cristo diz lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai e anunciar, ensinar o evangelho a toda criatura. E o melhor de tudo, já está traduzido para o idioma daquele determinado país que você for. Alguns países já temos igreja física mesmo, e a maioria é pelas redes sociais, pela televisão, tá bom? Então, você que é um cristão ou não, atenção, você que é um cristão, você que é um empresário, empreendedor, que é cristão, gosta de cumprir os mandamentos, dá uma olhada em Marcos 16:15. Talvez, eu não sou juiz para julgar, mas de repente está faltando isso na sua vida, tá? Você cumpre os mandamentos, aí tem uma beleza, você é fiel aí em quase todos os mandamentos, mas esse você deixou de lado. Dá uma olhada em Marcos 16:15. Você entendendo que é um mandamento, você peça perdão a Deus. Isso é independente de ministério, independente de igreja, tá? Isso é igual a salvação, é individual. Aí você vendo, recebendo aquilo que você vai ler em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, você entendendo que aquilo ali é um mandamento, você faz parte, começa a fazer parte desse grupo de pessoas que sustenta as missões pelo mundo afora. Uma vez por mês você vai lá nas contas da igreja, está aí fixado no Facebook do pastor Oswaldo, ou aquela que o missionário fala lá na televisão, tanto faz, são as mesmas, tá? Você faz um depósito, tá? Uma vez por mês, escolhe um dia, você tira um retrato do depósito e coloca nesse WhatsApp que aparece aí, que é o WhatsApp da igreja. Se você opinar por um Pix, aí também está a chave do Pix, né? Ou uma transferência, assim que você fizer o Pix ou a transferência, você compartilha nesse WhatsApp que está aí, tá? Que é para controle aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E se eu precisar do CNPJ, pastor, é o mesmo que o missionário fala lá na televisão, não existe outro, tá? Você pode pegar lá na televisão, ou anota aí 30.902.803/0001-00, Igreja Internacional da Graça de Deus. Bom, fazendo assim, uma vez por mês, e quanto? Não, aí é você e Deus, tá? Não tem valor, tá? Você está cumprindo o mandamento, ajudando as missões para todas as raças, línguas e nações. O valor aí é você e Deus, tá bom? Deixa eu voltar a falar de quarta-feira, amanhã, tá? O dia todo, orando pela família, o primeiro culto 9 horas, mas a grande concentração de fé, ali na Coronel Fernando Prestes, número 36, com a participação do ministro Alencar, às 14 horas, tá? Você não pode ficar de fora, principalmente você da terceira idade. Venha você de qualquer parte, qualquer denominação, receber essa bênção, que será ali na Coronel Fernando Prestes, número 36, ali no final do Calçadão Oliveira Lima, no centrão de Santo André, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma oração para todas as pessoas agora, porque é a obrigação do pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro agora por todas as famílias, todas as pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo. Que o Senhor alcance, Pai, desde o menor ao maior, o mais importante e o menos importante. Alcance essas famílias, Pai. Entra na casa dessas pessoas, libertando, salvando, curando, todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Como sacerdote do Senhor, eu proíbo o diabo e seus mensageiros de tocar nessas famílias, nessas pessoas. Seja abençoado, meu irmão, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Cristo, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.
do que as águas, mais forte que o vento. Ainda que tente, eu não posso entender. Braço potente que quebra as cadeias de ferro, que destrói as correntes e abala o inferno, remove as montanhas quando o homem crê. E quando ele fala, não temas, eu fico tranquilo. Levanta essa espada, eu irei contigo. Ainda que caias, te estendo a mão. E lembra que sou general e não perco uma guerra. Quem esteve comigo venceu nesta terra. Se existe um problema, eu sou solução. Eu sou a esperança, o fim, o começo da história. O Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito e a glória. Só a mim pertencem a força e o poder. Eu sou toda a força do sangue e o poder desse nome. O que há de vir, sou o filho do homem. Eu torno possível quando você sou essa água e fogo que queima por dentro, que sara as feridas do teu sentimento, te eleva às alturas, te faço vencer. Eu sou toda a força do fraco e a ruína do forte, o sangue e a vida, sou o Senhor sobre a morte, o Deus invisível, a força e o poder. Quando o inimigo se levanta, eu sou o teu guerreiro, feroz e valente, leão verdadeiro. Então despedaço como um furacão. Eu sou a mais forte potência e não há outra